Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei ou não gostei, aqui para que a gente saiba como está o andamento do nosso canal. E partilhe à vontade. Partilhe com seu grupo de família, com um grupo catequético, grupo de estudo bíblico. Faça com que essa ferramenta de estudo bíblico chegue cada vez a mais pessoas. Desejar meu muito obrigado e, como sempre faço aqui, agradeço a todos os colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira regular, de maneira esporádica, de maneira formal, de maneira voluntária, a contribuição aqui com o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Lembro que todo o material da aula de hoje está aqui na descrição do vídeo, junto também com a chave Pix para aqueles que assim desejarem fazer a sua contribuição com o nosso canal. Bom, gente boa, é a 11ª lição, continuamos o nosso estudo sobre o Êxodo. Hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, a segunda vocação de Moisés, o segundo chamado de Moisés. É algo muito interessante no texto do livro do Gênesis, que, embora não haja muitas repetições, no livro do Gênesis, do Êxodo, no capítulo 6, existe uma dupla vocação. Ele é chamado novamente. Por quê? Para reiterar esta manifestação. Primeiro, ele é chamado, o seu chamado é um chamado formal, é um chamado de liderança. E depois existe um chamado de cunho sacerdotal. Tanto que a escola que está por detrás dessa duplicação da vocação é a escola sacerdotal. É aquilo que a gente chama do Priester Codex, o código sacerdotal, que está contido. Bom, então vamos entender do que fala o tema que está entre capítulo 6, 1 a 7, 7. É uma intervenção de Deus, uma nova intervenção de Deus. Deus intervém agora de uma maneira nova. Nas muitas edições, eu posso dizer assim, da Sagrada Escritura, nós vamos perceber que geralmente os autores, os tradutores, eles colocam segundo o relato da vocação de Moisés. Na realidade, o narrador final, de uma maneira até genial, com a sua capacidade literária, ele colocou um capítulo sacerdotal. Ou seja, esta história de Moisés olhada pelo enfoque sacerdotal. Contudo, nós podemos dizer que essa duplicata ela não é algo comum no livro do Êxodo, exceto aqui. A composição literária, nós podemos dizer que ela é formada por uma vocação. Essa vocação ela é marcada com um sinal. É muito interessante esse sinal, porque esse sinal ele vai marcar todos os momentos da graça de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, existe uma manifestação, um memorial da aliança. O segundo relato da vocação de Moisés, ele é nada mais, nada menos que um relançamento da iniciativa. Ou seja, é uma memória dessa iniciativa de Deus. E aí nós temos uma longa sessão que vai de 6.2 a 7.7, que pertence inteiramente a essa tradição sacerdotal. É um estilo extremamente sintético, são poucos versículos curtos, podemos dizer assim que é um texto até mesmo seco, é um texto muito previsível, mas que tem como foco principal mostrar que esta vocação reorganiza, reestrutura, retoma a genealogia do povo de Israel. Então, essa sessão sacerdotal pode ser facilmente dividida em três partes distintas, três sessões distintas. A primeira parte, Yahvé, Deus se revela a Moisés.
que está em Êxodo 6, 2 a 13. A segunda parte é a genealogia de Moisés e Arão, Êxodo 6, 14 a 27. E a terceira parte é Yahvé, que renova, que reapresenta, que relança essa comissão. Por que comissão? Eu estou usando comissão a Moisés, porque a missão de Moisés é ser a personagem que representa Deus no meio do povo. Êxodo 6, 28 a 7, 7. A primeira e a terceira parte, elas, de certa forma, elas preservam a história que podemos ler em paralelo, que está em Êxodo 3, 1 a 4, 18, mais o texto que está em Êxodo 4, 27 a 6, 1. Ou seja, Deus se revela a Moisés com o seu nome. E o seu nome traz bênção. Ele expõe esse plano de de libertação para o povo. Em vista do quê? Em vista desta retomada da aliança. Este recomeço com o povo de Israel. Então, Êxodo 6, 1, 8, nós vamos ler expressões de poder dentro da linguagem sacerdotal. O Senhor respondeu. Deus disse a Moisés: me comprometi com eles, ouvi o clamor dos israelitas. Eu sou o Senhor. Vou libertar do jugo dos egípcios e livrá-los da escravidão. Eu vos tomarei para meu povo, eu vos introduzirei na terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó. Compreendem? Percebem a retomada da bênção, a retomada da aliança? E Moisés se refere a tudo isso de uma maneira muito enfática, porque ele é este, não digo porta-voz, ele é esse representante. Ele é a personificação de Deus no meio do seu povo. E aí Moisés se refere a tudo isso aos israelitas. E aí acontece algo que Moisés faz uma experiência que Deus muitas vezes faz. Ou seja, os israelitas não ouvem a palavra de Moisés. Por quê? Porque Moisés é aquele que, de certa maneira, trouxe para eles a opção por Moisés. Ouvir Moisés causou a ele trabalhos árduos. O faraó, como a gente viu na última aula, quis fazer uma queda de braço com Deus. Essa queda de braço com Deus faz com que ele aumente o rigor, ele aumente as cobranças e ele diminui todos os benefícios. Então, Moisés, ele vai lembrar isso para Deus. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas esses não ouviram. Tão grande era o abatimento na sua alma. Isso nós estamos em Êxodo 6, 9. Deus, então, ele renovou a missão. Ou seja, ele chamou Moisés e disse: o Senhor disse então a Moisés: vai pedir ao faraó, o rei do Egito, que deixe sair da terra os israelitas. E Moisés faz as abjeções, como é de costume, e nós vimos isso nas outras vezes. Os israelitas não me ouviram? Como me ouvirá o faraó? A mim que não tenho o dom da palavra. Lembramos que Moisés tinha dificuldades na emissão da sua voz. Porém, Deus não leva nem em consideração essa palavra. O Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes a ordem de irem ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem da terra os filhos de Israel. Então, nesta retomada da vocação de Moisés, Deus está deixando bem claro que esta vocação é uma vocação coparticipada. Coparticipada por quê? Porque a vocação de Moisés de libertar o povo é a vocação de Deus de libertar o povo. E Deus não vai abrir mão disso. Então, essa experiência que Moisés faz é a experiência de Deus que não volta atrás nas suas decisões. Isso é muito interessante. E aí, existe uma lista genealógica que não tem outro sentido senão reafirmar que nesta busca do povo de Israel, nesse reencontro com o povo de Israel, Deus renova a bênção. Êxodo 6, 14 a 27, ele interrompe essa história, essa vocação, e subitamente a narrativa, ela
parece que abre um livro, né? Um livro de registros, né? Podemos assim dizer. Eu estou contando uma história, eu fecho um livro de história e abro um livro de registros. A genealogia, ela pertence a esse arquivo sacerdotal. É uma lista que, até de certo modo, ela é bem desordenada, né? Alguns personagens levíticos ancestrais, descendentes de Abraão, de Moisés e de Arão, eles são inseridos nesta lista. E esta linha geracional, ela se constitui do versículo 14 até o versículo 19. São os chefes das famílias dos israelitas. Os filhos de Simeão, de Ruben, os filhos de Levi, os filhos de Gerson, de Cate, de Merani. E aí, no capítulo 6, versículo 20 a 27, nós vemos narrações que vão ter como fundamento inserir pessoas, mas tem uma em especial. Aram desposou Jocabede, sua tia, que lhe deu Arão e Moisés. A duração de vida de Aram foi de 137 anos. E aí nós temos os filhos de Zacar. Esta genealogia é para dizer que Moisés e Arão fazem parte do mesmo povo que veio para o Egito com as 12 tribos. Ele insere. Então, ele está dizendo que Moisés é portador da mesma bênção. Ele está dentro daquela lógica da graça de Deus, de não esquecer. Moisés, então, é colocado como membro deste povo. Desculpa. E ele se tornará ferramenta de Deus, ele se tornará representante de Deus. É muito interessante que a vocação de Moisés está a genealogia de Moisés e de Arão está exatamente inserida no meio da listagem, bem no meio, né? Ele é o centro desta nova genealogia. E novamente nós temos a retomada do relato. Como disse, é uma estrutura sacerdotal que revela de modo muito eficaz a lembrança de que existe uma missão, existe uma história. Nessa história, Moisés é o centro e agora Deus chama esse homem e lembra para ele qual é a missão. Isso é muito interessante porque é uma linguagem que, se nós prestarmos atenção, ela é quase que um desenho do que deve acontecer. Então, Êxodo 6, 28, 30, o Senhor falou a Moisés no Egito e disse nesses termos: eu sou o Senhor. Repete isso ao faraó. Moisés respondeu: eu não tenho o dom da palavra, o faraó não me ouvirá. E aí uma nova unidade. O Senhor disse a Moisés: vê o que vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. É muito interessante porque o faraó, ele não conhecia Deus. Ele achava que todo o seu poder vinha da sua força. E ele era uma teocracia, ele se colocava como Deus. Então, Moisés, nesta obra de Deus, ele é colocado como Deus para o faraó. Você não conhece Deus? Então você vai conhecer Moisés. Você vai ver o poder que Moisés tem. E Arão é colocado como profeta de Moisés. Deus se personifica em Moisés. Isso para a cristologia é muito interessante, porque na cristologia, Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Moisés, nesse momento, é exatamente essa ideia. É o Deus que está no meio dos israelitas. É o Deus que fala com os israelitas. É Deus que age contra o faraó. É Deus que liberta. Não existe uma distinção. Deus falará depois com Moisés face a face. Porque não existe Moisés, retomando algo do Gênesis, é imagem e semelhança de Deus. Ele não vos ouvirá.
Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Por quê? Porque o faraó não quer saber de Deus. O faraó não quer saber da vida. O faraó não quer saber de libertação. O faraó não quer saber de Deus. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eu estenderei a mão sobre o Egito e farei sair deles os israelitas. Aqui, o discurso divino, o discurso que sai de Moisés é apresentado por Arão. O discurso divino é colocado na boca de Arão, que é o profeta, e Arão prediz a missão, ao ponto de enfatizar a intenção dessa narrativa, ou seja, Deus quer quebrar o faraó. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e fazer sair dele os israelitas. Essa sessão sacerdotal, ela tem uma forma esquemática muito, muito interessante. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedecer. Obedecer vem de audire, ouviram Deus. Nem o faraó, nem os israelitas. O faraó porque estava cheio de si, e os israelitas porque já tinham se esvaziado de esperança. Arão e Moisés falam ao povo. Por quê? Porque eles ouviram, eles obedeceram. Existe também um dado aqui muito interessante que vai falar sobre essa bênção. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram ao faraó. A missão sacerdotal de Moisés, ela se dá quando esse impasse é gerado. Na história, a história está no impasse. Deus tem uma missão, o faraó não ouve, o povo não ouve, mas Arão e Moisés são todos ouvidos de Deus. E a pergunta é feita por Moisés: não vos preocupeis, o que eu disse eu farei. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu, e aí faz toda uma memória dessa história, a genealogia serviu para isso. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que sou. Êxodo 6:2. Deus revela o seu próprio nome. Ele é aquele que é. É isso que tem que ser dito aos israelitas. Eu sou aquele que sou, em mim não há mudança. Eu continuo sendo o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus das 12 tribos. Eu sou Deus. Eu sou. E aí é muito interessante que a substituição de Yahvé, do tetragrama, pelos patriarcas por El Shaddai, é um termo que foi retomado. O Deus dos poderes, o Deus das montanhas, ele é agora manifestado como Yahvé. Esse novo nome, ele sublinha sempre essa identidade com aquele que fez a promessa, ou seja, o Deus das montanhas fez a promessa, o Deus Todo-Poderoso fez as promessas, El Shaddai fez a promessa, mas é aquele que cumpre essas promessas, aquele que é Deus, aquele que é fonte de vida, aquele que sempre está, aquele que não passa, aquele que está sempre conosco. E essa série de verbos que o narrador usa, eu sou aquele que sou, eu vou vos libertar dos jugos, eu vou livrar-vos, eu estenderei o braço, é uma série de verbos que representam ações de Deus. Libertar, livrar, ser para o povo. E Deus é apresentado como o libertador, como o Goel, aquele que tira, o parente próximo, aquele que está ao lado, o Goel é aquele que paga a dívida, o Goel é aquele que redime, que faz a redenção do escravo. Ou seja, aquela dívida que este escravo tem, ela é paga pelo Goel. Êxodo 6, 7, 8. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o vosso Deus. Eu vos libertarei do jugo, do peso dos egípcios, e eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei posse desta terra, eu, o Senhor. Ou seja,
A fé de Israel, ela está fundamentada em algo muito prático, a presença de Deus. Vou levá-los para minha casa, vou contratá-lo para a minha família, vou deixá-lo entrar na minha casa. Essa é a lógica. A terra prometida é a casa de Deus, é a morada de Deus, é a terra de Deus, é a montanha de Deus. E Deus está buscando o seu povo para colocá-lo. E tudo aquilo que o prende fora será rompido, será cortado. É como que um casamento, quando o noivo vai à casa da noiva buscar ela para as núpcias. O casamento, está concluído quando de fato a noiva vai morar na casa do noivo. Da mesma maneira, essa aliança se dá dessa maneira. A linguagem, ela também esconde uma sutil imagem de adoção. Deus se comporta como um pai que cuida da criança, que introduz essa criança no círculo familiar. Por isso, essa genealogia é tão importante. São as pequenas crianças de Deus que serão reunidas e colocadas ao redor da mesa. E aí essa imagem da aliança, ela se esconde por causa atrás de uma terminologia muito sacerdotal. É a relação de Deus e Israel que se baseia nessa intervenção benéfica de Deus para com Israel e de maléfica, bem entendido isso, contra aqueles que não deixam Israel partir. Eu sou Yahvé. Sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus. Eu sou. Esse eu sou garante que Deus vai intervir. E é nesse momento que reconhecer Deus é muito importante para Israel. Deus intervém exatamente para salvar seus filhos, para trazer para dentro a sua esposa, para cuidar das suas crianças. E essa intervenção de Deus é a resposta àquela frase arrogante do faraó: eu não conheço o Senhor. Ah, você não conhece? Então agora você vai conhecer. O faraó respondeu: quem é esse Senhor? Para que eu lhe devo obedecer, deixando Israel partir? Não conheço o Senhor e não deixarei partir. Agora você vai conhecer. Você não vai conhecer um Deus distante, você vai conhecer um Deus que caminha no teu meio, personificado no meu servo Moisés. E essa ação, portanto, ela recomeça poderosamente com a afirmação de Deus, que prediz o modo poderoso com o qual dará a conhecer o Egito, porque o faraó se recusou a ouvi-lo, a obedecê-lo. Êxodo 7:5. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. E essa história, a história que agora vai ser retomada com o capítulo 7, começa uma nova e grande cena, a história das feridas, das pragas, das chagas, a mão poderosa que esmaga, que opera prodígios, para que Deus possa libertar o seu povo, para que Deus possa se fazer conhecer. E esse será o tema da nossa próxima aula. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima.